5 motivos para você ler Jane Eyre, um clássico inglês que já apaixonou gerações. Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor. Está aqui meu último livro, A Virada de Anastácia. Estou divulgando esse livro, mas hoje eu vou falar de um clássico, mais um clássico, porque eu estou lendo vários clássicos e gostando muito. Já li O Amante de Lady Chatterley, já li Morro dos Ventos Uivantes, li esse aqui outro dia, Êxtase, e agora Jane Eyre. Bom, eu li esse livro aqui recentemente, que foi lançado com estardalhaço, O Que É Meu, um livro brasileiro. Depois eu vou falar sobre esse livro. E peço o seu like, se inscreva no canal, porque isso é necessário para quem faz esses vídeos, por favor. Então, vamos lá para os 5 motivos para você ler os clássicos. 1. O clássico é um livro que simplesmente venceu o tempo. Foi aprovado e lido e gostado por muitas gerações. Hoje, por exemplo, Jane Eyre tem várias edições disponíveis. Eu li no Kindle, na edição da José Olímpio, mas tem muitas edições. O que isso significa? Que várias gerações já leram este livro e gostaram e continuam lendo. Então você tem aí um selo de qualidade de que provavelmente você vai gostar do livro. Segundo motivo para você ler um clássico. Ao ler um clássico que sobrevive até hoje, você está conhecendo a literatura universal. E aos poucos você vai construir este conhecimento e entender o que é a literatura ao longo do tempo, com as características de cada época. Você vai entender quando a gente fala de uma determinada escola ou de outra escola literária, você está adquirindo um conhecimento. E a literatura mostra os valores humanos, as vidas, os conceitos de cada época. Você está adquirindo conhecimento, sim. Terceiro motivo. Este livro, Jane Eyre, é uma mistura de 3 estilos literários muito populares. Temos aqui a literatura gótica, a literatura romântica e um pouco de realismo. Tudo bem. O que é a literatura gótica? É a literatura, digamos, de terror, em que existem climas sombrios, existe um mistério, existe algum perigo, alguma coisa que ninguém entende, pode ser uma coisa fantasmagórica, mas é um estilo muito popular, gera muita curiosidade. E o romantismo? É sempre uma história de amor. Uma mulher, um homem que se apaixonam loucamente e querem realizar esse amor. A gente se identifica muito com isso. Mas, como eu disse, tem nesse livro também uma pitada de realismo. Eu acho que a Charlotte Brontë foi realmente meio genial ao antecipar algumas características do realismo numa época em que não existia realismo ainda. Eu vou explicar melhor. O que é o romantismo? É o amor vivido em seus limites, nos seus extremos, tanto que muitas vezes o personagem morre ou se suicida no final. No realismo já não tem isso, porque tem mais objetividade, uma visão mais realista, como o próprio nome diz, de que pode ser que não dê certo, pode ser que aquele amor não se realize, a vida vai continuar. Tem isso em Jane Eyre. Tem uma visão realista. E isso tem mais a ver com a gente, porque hoje a gente é mais realista. Ninguém hoje, quase ninguém hoje, se suicida por causa de um amor como no romantismo. O quarto motivo são os ótimos diálogos que tem esse livro. Gente, ao ler esses diálogos, você realmente gosta, porque são inteligentes, são espirituosos, são surpreendentes. E a gente fica imaginando, eu quero ver isso num filme. E esse é mais um dos motivos para ler um clássico. Você pode ler e depois ver diversos filmes
que foram feitos baseados nele. Esses diálogos eu gostei muito, achei muito bons e, como eu disse, tem um toque de realismo nesses diálogos. Agora, para ter esses bons diálogos, aí nós vamos para o quinto motivo. Tem que ter bons personagens. A Jane Eyre é uma ótima personagem e o cara com quem ela vai conversar, o Sr. Rochester, também é um ótimo personagem. Vou explicar melhor. Eu só vou falar da primeira metade do livro, porque se falasse mais já seria um spoiler. Então, a primeira metade do livro é dividida em 3 partes: a infância, a adolescência e a juventude. Bom, na infância ela estava morando, era uma órfã, a Jane Eyre, que morava ali com a sua tia, que não era tia de sangue, e os seus primos. Por quê? Porque o seu tio, que era o tio de sangue, exigiu que a mulher cuidasse dele caso ele morresse. Ele morreu muito cedo e ela foi obrigada a cuidar de Jane Eyre. Só que os primos ali dela, tem um menino e 2 meninas, tratam a Jane Eyre muito mal, principalmente o John, o menino. Ele joga um livro em cima dela, ele a machuca e a gente sente muita pena dela. Agora, vamos combinar que este tipo de livro, que tem um órfão, que é maltratado, isso era muito comum no século XIX, tem muitos livros assim. Então, até aí não tem novidade. A novidade que tem é a personalidade de Jane Eyre. Primeiro, que ela reagia a esses abusos. Tanto que diziam para ela, não, a sua personalidade é muito difícil, você é uma criança muito difícil. Por quê? Porque ela reagia. Mas a gente sabe que ela ali era vítima. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que, pelo menos no momento da narração, ela não se considera vítima. Então não tem aquele vitimismo tão comum nesse tipo de livro. Ah, eu fui a vítima. Tal. Ela diz o seguinte: se não me amavam, a verdade é que eu tampouco os amava. Eles não tinham obrigação de encarar com afeição um ser que não simpatizava com nenhum deles. E ela ainda diz: a minha tia realmente não poderia gostar de uma intrusa. E eu acho que isso também foi uma coisa à frente do seu tempo, que está ligada à personalidade de Jane Eyre. Porque, como eu disse, os livros mostravam crianças que eram vítimas. E aí, até que chegava alguém bondoso que ia resolver essa situação. Tão difícil foi essa infância que aí ninguém estava aguentando mais essa situação. Então a tia dela mandou-a para um internato chamado Lowood. Inclusive a cena em que ela vai mandar a menina para esse internato, vem o responsável, que é o Sr. Brocklehurst, e ela diz coisas terríveis a respeito da Jane. Chegando lá, aí nós estamos na segunda parte, que vai ser a adolescência dela. Era um lugar muito pobre, muito simples. Todas as alunas, era só de mulheres, tinham que costurar as suas próprias roupas e a comida era muito ruim. No primeiro dia que ela chega, elas têm que comer mingau queimado. E elas não estavam gostando, não estavam conseguindo comer este mingau. Estavam passando fome. E aí surge a primeira figura bondosa da história, que é a senhorita Temple, que diz assim: não, eu vou mandar servir um lanche para vocês de pão e queijo, porque eu sei que vocês não comeram muito de manhã. Então, pelo menos uma figura boa. Mas em seguida, vem o senhor Brocklehurst, que é o responsável por este lugar, por essa escola, que na verdade era uma instituição de caridade, que recebia alguma quantia para se manter funcionando. Ele diz o seguinte: não, mas o mingau queimou, mas isso faz parte dos sacrifícios da vida. Devemos encarar os sacrifícios como Jesus encarou, até para nós nos tornarmos mais humildes. Mas esse personagem é uma caricatura, na minha opinião. Por quê? Porque ele é terrível, como eu estou dizendo, exigia sacrifício de todas as alunas que estavam ali. Chega um momento que ele quer que as alunas cortem o cabelo,
porque elas não precisavam ter vaidade, poderiam ter um cabelo cortado bem curto, e depois aparece a mulher dele e as filhas dele, e elas vestindo roupas luxuosas. E aí vai ter uma tragédia, vai ter um surto de tifo nessa escola, e grande parte das alunas vai morrer dessa doença. Bem, essa história é real porque a Charlotte Brontë morou no internato e as suas duas irmãs mais velhas morreram de tifo. Os irmãos Brontë viveram muito pouco em geral. Mas ela não morre, claro, fica ali durante 8 anos. Depois desse surto de tifo, que houve essa tragédia, melhoraram as condições dessa escola, porque perceberam que tudo estava muito ruim ali. Então, fizeram uma reforma, mudaram de prédio, enfim, melhorou. E ela aproveitou para ficar lá e aprender de fato todas as matérias que eles ensinavam, inglês, francês, desenho, costura e tal. E dos 16 aos 18 anos, ela já se tornou uma professora ali, ficou ensinando, ganhando um pouquinho, mas ensinando. E aí vem a terceira fase da vida dela, a juventude, porque ela achou que podia sair dali e ter uma vida diferente, explorar novos campos. Pôs um anúncio no jornal, foi chamada por uma senhora. O anúncio era como preceptora, quer dizer, ela ensinaria coisas para os filhos de famílias ricas. Foi chamada e foi com muito entusiasmo. Como ela sempre sofreu muito, a gente já fica imaginando que novos sofrimentos que podem haver nessa fase. Ela conhece a senhora Fairfax, só que ela não era dona da casa, era a governanta. Foi muito bondosa com ela. E ela explicou o seguinte, ela cuidaria de uma menina francesa, Adele, e o dono da casa, o Sr. Rochester, não estava lá o tempo todo, só vinha de vez em quando. Então aí já tem vários mistérios. Por que este Sr. Rochester tinha pegado a tutela desta menina francesa, Adele? A figura dele é muito misteriosa também, mas ela estava lá com essa função e começou a dar aulas para a menina. E aí, quando finalmente ele aparece e ela o conhece, começam os diálogos muito bons entre os dois. Como eu falei, diálogos provocativos, inteligentes, porque aí são duas personalidades que se colocam. A dela, uma personalidade dura, que já tinha enfrentado muitas dificuldades, que já tinha conquistado a independência, porque ela estava ali trabalhando, não era submissa, tinha que obedecer ao patrão, mas não era uma pessoa submissa, e ele, um cara super misterioso, que fala por enigmas. Começa a conversar com ela, fala da vida dele, fala assim, olha, você tem 18 anos, você é muito pura, você é muito ingênua, eu também já fui puro, eu também já fui ingênuo, mas eu não sou mais, porque eu tive que enfrentar várias coisas na vida. Só que ele não diz que coisas foram essas. Diz, já me arrependi de muitas coisas erradas que eu fiz e tal, mas ele não diz que coisas foram essas. Então ele é um grande mistério. Ele não diz, porque ele trouxe essa menina Adele para a sua mansão, uma mansão. Esse lugar se chama Thornfield, que quer dizer Campo de Espinhos. Olha que legal. É uma mansão sombria e tal. E aí também tem os mistérios desta mansão. Existe um riso que ela ouve durante a noite, muito estranho, como se fosse uma pessoa meio maluca. Aí ela diz, não, tem uma empregada ali que se chama Grace Poole, que era meio esquisita sim. E essa empregada ficava numa ala diferente das outras. E era misteriosa. Então ela fala, bom, esse riso deve ser dessa empregada. Mas acontecem outras coisas misteriosas. Num certo momento, um dos quartos vai pegar fogo. Em outro momento, um homem vai ser atacado. É a parte misteriosa e sombria, como eu falei, do gótico. Qual é a origem desse mistério? A gente só vai saber mais por fim. Como eu falei dos diálogos que são muito bons,
Eu vou ler um diálogo aqui para você perceber. Entre os dois, Jenny e o Sr. Rochester. Estava estudando, senhorita Eyre disse. Você me acha bonito? Eu teria, se tivesse tido tempo de pensar, respondido a essa pergunta com algum comentário vago e polido. Não, senhor. Ah, juro, você é uma pessoa absolutamente singular, disse ele. Esquisita, quieta, séria, muito simples, enquanto está aí sentada com as mãos na frente e os olhos baixos, presos no tapete. Isso quando não está me espiando o rosto, como fez agora há pouco. Porém, quando alguém lhe faz uma pergunta, você solta uma resposta que, se não é uma grosseria, é pelo menos um tanto brusca. O que quer dizer com isso? Senhor, me perdoe, foi excesso de franqueza. Beleza não tem importância. Quer dizer então que, sob o pretexto de suavizar a ofensa anterior, você vem com essa conversa hipócrita? Quero saber que defeitos vê em mim. Acho que tenho todos os membros no lugar e que meu rosto é igual a de qualquer homem, não é? Sr. Rochester, permita, por favor, que eu retire minha resposta anterior. Eu não tinha intenção de fazer qualquer crítica. Falei sem pensar. Entenderam? E tem essa característica muito interessante que ela própria diz, ele não era um homem bonito. E várias vezes ela diz, eu não era bonita, eu era baixinha, eu sou baixinha. E outros personagens também dizem várias vezes que ela não é bonita, quer dizer, isso já vai contra o romantismo. É óbvio que num certo momento ela vai ter que admitir que está gostando do Sr. Rochester. Mas o que ele sente por ela é um mistério. Às vezes parece que ele gosta dela, às vezes ele a ignora. E tem um momento que eles vão receber ali um monte de pessoas na casa e tem uma moça, senhorita Ingram, com quem ele está sempre junto. Então, ele tem a intenção de se casar com ela. E tem várias conversas com ela, então fica aquele mistério. Ele vai casar com ela ou não vai? Vai haver o noivado ou não? Então, é mais um mistério do livro, sim. Então eu paro por aqui, porque dizendo mais que isso, já entra no spoiler. E vale a pena ler para acompanhar o que acontece, porque, como eu falei, ela não é o tipo de personagem que vai se matar por amor. Não é o romantismo extremo, tem toques de realismo. Acho que a Charlotte Brontë foi genial ao reunir todas essas características, inclusive um realismo que não existia na época. É por isso também que os diálogos são muito bons, porque não são aqueles diálogos melosos do romantismo. E também tem um trecho em que ela faz uma afirmação totalmente feminista sobre as mulheres, que as mulheres não tinham que ficar apenas costurando e cozinhando, que elas poderiam fazer muito mais, que a sociedade não via a capacidade das mulheres, e as mulheres tinham anseios, tinham expectativas, queriam participar da sociedade, enfim. É um trecho muito legal, feminista, só que 100 anos antes do feminismo do século XX, porque esse livro foi publicado na primeira metade do século XIX. Esta mulher, a Jane Eyre, que é uma representação da própria autora, Charlotte Brontë, está muito à frente do seu tempo, tem a sua dureza, tem o seu orgulho, e por isso vale muito a pena ler esse livro. É muito envolvente. Veja quantas gerações já leram e gostaram. Jane Eyre, uma das melhores personagens já criadas na literatura. Se você gostou, dê o seu like e volte aqui na próxima semana.